Fala galera, beleza? Neste vídeo, gostaria de explicar brevemente as eras do fisiculturismo. Eu sempre vou fazer referência às eras de bronze e de prata nos meus vídeos, então vamos ver o que esses termos realmente significam e o que será que havia de especial em cada era. Bora lá? As origens do fisiculturismo, como o conhecemos hoje em dia, estão lá no final do século XIX. Naquela época, o fisiculturismo como esporte ainda não existia, senão que existiam os strongmen, ou homens fortes em português. Estes eram pessoas como Arthur Sacson, Louis Cyr, George Hackenschmidt, Professor Attila, Apollon e muitos outros. Eles tinham músculos impressionantes, mas seu treinamento era puramente voltado para a performance. O objetivo deles geralmente era entreter as multidões com demonstrações incríveis de força. Eles não eram de fato fisiculturistas, mas sabemos que, mesmo naquela época, existia algum tipo de apreciação pelos seus físicos. Porque, se não fosse assim, eles não estariam mostrando os bíceps quando posavam para as fotos. Bom, na real, somente quando Eugen Sandel apareceu foi que as pessoas começaram a treinar com a intenção específica de fazer com que seus físicos tivessem uma determinada aparência. Foi exatamente aqui, no final dos anos 1800 e início dos anos 1900, que o fisiculturismo nasceu como esporte independente. Essa é a que chamamos de Era de Bronze, e ela foi até a década de 1930. Na minha opinião, alguns dos melhores físicos dessa era são obviamente o do próprio Eugen Sandel, também o do Bob Pandur, Began Hage e Billy Ralph. Os fisiculturistas da Era de Bronze eram 100% naturais, já que os esteroides ainda não tinham sido inventados. Olha, tem algumas pessoas que dizem que eles não eram naturais porque comiam testículos de animais, mas na real, esse é um argumento bem inválido. Você não imagina a quantidade de testículos que alguém teria que comer para obter uma quantidade significativa de testosterona. E mesmo que alguém conseguisse, o corpo não conseguiria usá-la porque o fígado a deixaria inativa. Eu tô ligado que isso aqui é difícil de engolir para os que afirmam que o pessoal já usava esteroides há mais de 100 anos, mas a verdade é que esses caras tinham a aparência que tinham porque se esforçavam pra caramba e eram bem consistentes em seus treinamentos. Apesar deles não terem muito conhecimento na época, os caras deram o melhor de si e tiveram resultados bem decentes. A partir da década de 1930, começamos a entrar na Era de Prata. Foi nessa época que o fisiculturismo realmente começou a amadurecer como esporte, pois começaram a aparecer academias em tudo que é canto, então muitas mais pessoas começaram a ter acesso aos equipamentos. Em 1934, foi inaugurada a Muscle Beach, na Califórnia, e logo, em 1939, já tivemos a primeira competição do Mr. América. Foi aqui que realmente começamos a ver físicos completamente desenvolvidos. Não eram mais aqueles peitos e pernas relativamente pequenas da Era de Bronze. John Grimek, Marvin Eder, Steve Reeves, George Eiferman e muitos outros viriam nos mostrar o que era possível alcançar quando todos os grupos musculares eram treinados corretamente. Foi bem aqui também que a famosa forma cônica do formato em V se tornou o padrão, trazendo ombros bem largos, dorsais enormes e cinturas finas. A Era de Prata duraria até os anos 50, e apesar de que eu sei que isso é mais controverso, minha opinião é que os fisiculturistas daquela época ainda eram naturais. Isto porque, após bastante pesquisa, acredito que os fisiculturistas realmente só começaram a usar esteroides no final dos anos 50 e início dos anos 60. Embora a testosterona tenha sido sintetizada pela primeira vez em 1935, ela era ainda difícil de produzir, extremamente cara, não estava disponível para o público em geral e não era muito bem compreendida. Na real, só depois que a equipe olímpica russa de levantamento de peso começou a usar testosterona em 1954 e, principalmente quando o Dianabol foi lançado em 1958, que os fisiculturistas começaram a usar esteroides anabolizantes. Mais uma vez, essa é apenas minha opinião, e se você discordar, tudo certo, mas acredito que os fisiculturistas do início dos anos 50 e antes ainda eram naturais. Mas depois posso subir um vídeo falando exclusivamente sobre os esteroides anabolizantes e como eles entraram no jogo.
Já comenta embaixo se isso te interessaria. Com o Dianabol em cena, entramos rapidamente na era de ouro do fisiculturismo. Como se fosse do nada, a partir dali os fisiculturistas não estão mais restritos aos limites da fisiologia humana natural. Com esses aprimoramentos químicos recém-disponíveis, os fisiculturistas conseguiram elevar seus físicos a um nível que simplesmente não era possível antes. Falando a verdade, é praticamente aqui que termina o interesse deste canal na história do fisiculturismo. Já tá claro no nome, né? Aqui vamos falar do esporte natural, e por isso não vemos como podemos nos inspirar na Era de Ouro, já que, na nossa humilde opinião, ali virou um esporte completamente diferente do que praticamos. Então, como essa é apenas a nossa opinião, isso não significa que não abordaremos o assunto neste vídeo. Continuando, a Era de Ouro começou no final dos anos 50 e início dos anos 60. Neste período, os físicos ainda tinham uma forma semelhante aos da Era de Prata, só que no geral eram muito maiores. Estamos falando de fisiculturistas que tinham uns 10 ou 15 quilos a mais do que os caras da Era de Prata, e claramente mais secos. Eu acredito que essa era é lembrada com um carinho enorme porque os fisiculturistas do momento só estavam começando a ultrapassar os limites em termos de tamanho, mas ainda mantinham uma aparência muito estética, aesthetics, e não eram extremamente secos. Era claro que não era natural, mas ainda parecia humano e era mais fácil de se identificar com aquilo. Em 1965, foi realizado o primeiro Mr. Olympia, e ganhar essa competição rapidamente se tornou o auge do esporte. O sucesso do Arnold Schwarzenegger e do filme O Homem dos Músculos de Aço, ou Pumping Iron em inglês, ajudaram o fisiculturismo a se tornar popular. Mas é claro que a lista de figuras lendárias dessa época é gigante. Nela vamos ter os grandes Larry Scott, Franco Columbu, Bill Pearl, Frank Zane, Sergio Oliva, Mike Mentzer, Dani Padilha, Sergi Nubret, Tom Platz e muitos, muitos outros. Durante os anos 80, o fisiculturismo, o conceito do fitness e os suplementos se tornaram grandes indústrias globais. A Era de Ouro continuaria então até o final dos anos 80, mas depois tudo mudaria mais uma vez. No início dos anos 90, esse cara aí, o Dorian Yates, com seu tamanho absolutamente anormal, deu início à era Mass Monster do fisiculturismo. Nesse momento, a estética e os físicos proporcionais dos que desfrutávamos durante as eras de prata e ouro foram meio que jogadas pela janela. O critério que virou básico para os fisiculturistas era ficar realmente gigante, um monstro. Aí então começamos a ver os verdadeiros limites de tamanho de um corpo humano ajudado pelo suco, já que cada vez tinha drogas mais novas e mais potentes. E claro, alguns usuários altamente motivados e também talvez descuidados. Paul Gillett, Marcus Hull, Jay Cutler, Ronnie Coleman e outros atingiram físicos tão estranhamente gigantes que honestamente já nem pareciam mais seres humanos. Alguns deles chegaram a competir com mais de 130 quilos de músculo completamente definidos. É neste ponto que o fisiculturismo, que agora é chamado de tradicional, me faz perder completamente o interesse. Eu admito que tenho um pouco de curiosidade de ver o quão grande alguém é capaz de ficar, mas não acho que esses físicos sejam esteticamente atraentes. Sabe o quê? Mesmo sabendo que muitos podem discordar, olhando para isso parece que estou assistindo um experimento químico. Tipo, deixa eu ver quantas drogas alguém consegue se injetar sem bater as botas na hora. Isso para mim não é mais fisiculturismo, pois vira um negócio imprudente e perigoso. Por isso, não me interessa participar ou apoiar um esporte em que o pré-requisito é colocar sua vida em risco usando grandes quantidades de drogas mortais. Assim, tô ligado que tem muitos esportes onde se põe a vida em risco, tipo a escalada ou até Fórmula 1, mas neles o valorizado é o esforço e habilidade do atleta, e não o domínio das agulhas. Infelizmente, a era dos Mass Monsters ainda continua até hoje, com o atual Mr. Olympia sendo o Samson Dauda e seus 138 quilos. É realmente triste ver o fisiculturismo continuar nessa direção, mas a nossa sorte é que temos muitas informações e fotos das eras de prata e de bronze, que é o que vamos compartilhar neste canal. Espero que você tenha gostado desse passeio pelas diferentes eras do fisiculturismo e que se sinta à vontade para partilhar ou não das nossas opiniões aqui. Então, se esses vídeos sobre as eras de prata e de bronze te interessam,
Inscreva-se no canal e você já sabe o resto. Valeu! Falou!